Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui com mais um Backstage, dessa vez recebendo Suzana Barbosa. Não vou apresentar a Suzana vai se auto-apresentar, eu acho bem melhor. Meu Deus. A gente tentou um tempo fazer essa conversa e finalmente saiu. Suzana tem uma super trajetória na comunicação de moda, no jornalismo e na moda. A gente até estava brincando, ela estava brincando que talvez ela faz parte do Olimpo Fashion, quem ouviu a Natália Anjos no outro podcast. Suzana vai falar um pouco disso também. Suzana, agradeço você estar aqui com a gente, conversando, abrindo. Se apresenta. Obrigada, é um prazer. A gente tentou, falar faz tempo. Eu tenho ultimamente mais ouvido do que falado, mais observado do que opinado, mas é super prazer estar aqui. Enfim, eu estava dizendo que eu sou do Olimpo da moda no sentido que eu acho que eu estou virando já um dinossauro da moda, né? Principalmente a moda como ela sempre foi, assim, né? Eu sou de uma geração que viu muita coisa começar aí, né? Os nossos grandes movimentos aqui no Brasil, pelo menos. E ao mesmo tempo eu estou nesse olho do furacão aí também acompanhando todas as mudanças, enfim. Mas eu tenho aí acho que já uns 24 anos talvez de moda e vim para São Paulo. Eu sou mineira, né? Não sou de São Paulo, eu sou de Minas, de uma região ali próxima de Juiz de Fora, Zona da Mata, Leopoldina, minha cidade. E vim para São Paulo já meio sem saber o que fazer na vida, porque na verdade eu morei no Rio, fiz publicidade no Rio, e no fim da faculdade eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu comecei a namorar um publicitário, ver de perto como era a publicidade, e achei que não era para mim, mas eu sabia que eu queria trabalhar com coisas criativas. E é muito curioso porque lá em Leopoldina eu tinha uma amiga que também era meio assim como eu, só que ela era mais ligada ao design, assim, às artes gráficas. E aí ela também, eu lembro a mãe dela assinava a Elle. E ela abriu a revista uma vez e ela falava, ai, olha como deve ser legal trabalhar num lugar assim. Aí depois também a MTV, né, no Brasil, foi aquela febre, e ela falava, ai, queria tanto trabalhar num lugar assim. Ou seja, a gente sabia que a gente queria trabalhar com uma coisa criativa, mas era aquele boom da publicidade. Fui fazer publicidade, e quando eu vim para São Paulo morar com esse namorado, eu descobri, saiu uma matéria, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, se bobear, era uma matéria da Érica Palomino, assim, não sei, falando sobre faculdade de moda, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não se falava sobre isso, e meus irmãos eram todos médicos, dentistas, engenheiro, aquelas profissões tradicionais, né, de classe média brasileira. E aí eu fiquei interessada, mas eu não queria fazer outra faculdade, nem podia, também não tinha condições de fazer, precisava trabalhar, e fui fazer então um curso de produção de moda, que essa minha amiga falou, ela tinha mudado para São Paulo também, e ela falou, ai, acho que você vai gostar porque você é muito detalhista, veja bem, como foi assim, tão pensado, né, só que não. E aí fui fazer esse curso na FAAP, e foi uma bobagem, assim, eu achava que eu ia conhecer alguém, sabe? Fazer um networking. Sabe, que ia sair do céu, assim, no meu colo. Mas no fim, essa minha amiga foi trabalhar na revista Manequim, na Abril, e ficou sabendo que tinha uma vaga na moda, porque uma pessoa ia sair, e eu fui, cheguei lá apavorada, eu tava chegando em São Paulo, não sabia nem virar a esquina, muito bicho do mato, assim, e fiz uma conversa e voltei para casa arrasada. Falei, nossa, ela me perguntou que revista que eu via, eu nem sabia, não sabia nada. E aí pensei, perdi a grande chance de ter um emprego na vida. Mas logo depois ela me chamou, acho que ela não achou ninguém, porque a Manequim era uma revista que ninguém queria trabalhar. Muita gente começou lá, né? Até Regina Guerreiro já passou por lá, acho que Lilian Patti também, muita gente. Mas as pessoas não queriam mais, porque já estavam noutra, e então era muito difícil assim, achar alguém. E aí eu fiquei.
e fiquei 3 anos lá, foi meu primeiro emprego. E por que você acha? Por causa do tema? Manequim, que era... Tinha aquela coisa dos moldes, então isso foi curioso, porque foi uma grande escola, porque tinha o negócio dos moldes, então as marcas não queriam emprestar roupa para fotografar, porque tinha essa coisa de sair o molde da roupa e elas não queriam, né, que saísse. E aí, isso foi uma grande escola, eu como produtora de moda, porque eu tinha que rodar muito mais para conseguir roupas legais, já que não era tão simples, eu não podia ir na Fórum, que eram as marcas badaladas da época, né, produzir roupa de desfile, por exemplo. Os desfiles acho que nem tinha, estavam começando, se eu não me engano. São Paulo Fashion Week, acho que estava começando também. E aí a gente tinha que rodar muito mais, então assim, o que eu camelei no Bom Retiro, tudo, e aí eu adorava isso, que é o trabalho de reportagem, no fundo, né? Ali existia sempre essa coisa dessa área mais visual, né? De moda, digamos que não é o jornalista de texto, né? Na Abril eu chamava reportagem visual, porque no fundo é isso, é uma reportagem que eu acho que é uma coisa que foi muito importante, assim, para eu aprender a pensar jornalisticamente. Então, assim, eu não acho que eu tenha sido uma stylist, como a gente vê hoje, como eu vejo hoje como os stylists trabalham. Eu acho que eu fui uma editora com uma visão jornalística de moda, que é coisa que muito stylist não tem também, e que eu acho que foi a formação que eu tive, que hoje também essa galera mais jovem não tem, porque não tem esse convívio na redação, esse jeito de pensar jornalístico. Então esse trabalho, ele ali, né, que começou na Manequim, ele tinha muito a ver com isso. Então a gente tinha que visitar as feiras, tinha que descobrir marcas novas. Então essa ideia de buscar o que é novo, isso sempre eu gostei muito, eu fazia com muito tesão, sabe? Sim. Eu achava muito legal descobrir marcas novas, descobrir coisas novas. Não era tipo ir na assessoria, né? Vocês tinham Não, pelo contrário, nem tinha ainda essa coisa de acervo em assessoria. Foi muito lá atrás. Sim. E tinha também o outro lado, que a Abril tinha um estúdio Abril, né? Que foi um negócio que as pessoas hoje nem sabem que existiu e que foi muito legal, que formou grandes profissionais. Qualquer fotógrafo mais da velha guarda que você perguntar vai te contar histórias incríveis do estúdio Abril, que era um estúdio gigante, que tinha dentro vários estúdios de tamanhos diferentes. Então, assim, ao mesmo tempo que estava rolando uma foto de moda da Ellie num lugar, da Manequim na outra, tinha umas puta celebridade fotografando uma capa da Nova, tinha um carro sendo fotografado e tudo era construído lá dentro. Então, cenários, assim, era um jeito muito profissional de trabalhar, com muita infraestrutura, e que era muito legal porque formava muita gente, sabe? Porque tinha acesso a várias visões ali, várias possibilidades. E como se construía a coisa mesmo, do começo ao fim. Então, era filme na época, não era digital ainda, né? Então a gente tinha o laboratório de revelação de filmes, tinha a cozinha de Cláudia, que era lá, então eles ficavam produzindo as comidas e às vezes apareciam umas comidas gostosas lá pra gente, porque era das receitas da Cláudia, da revista Cláudia. Então era muito legal, e ao mesmo tempo era esse espaço onde tudo acontecia e a gente estava ali vendo todo aquele backstage, né, daquele mundo tão glamourizado, né, muitas vezes. Mas sobretudo foi um lugar de muito aprendizado que formou muitas gerações. Eu acho um pouco triste hoje que tenha tão poucos espaços para se formar pessoas, porque mesmo nas revistas, hoje, talvez o que restou, assim, né, algumas redações, as equipes são muito enxutas. Mesmo revistas que antes tinham, que hoje nem existem mais, mas que antes tinham uma equipe de moda, com o tempo, a primeira coisa que foram cortando foram as equipes de moda. Entendi. Então eu acho que se ficou muito pouco hoje, muito poucos espaços para a formação das pessoas, sabe? Porque não basta a faculdade, né? Porque a faculdade é aquilo, é bastante teoria, e por mais que tenha um pouco de prática, é um pouco. A vida real acontece já no trabalho, né? Total. E aí, para continuar assim, a minha formação, porque depois eu fui para ela e lá fiquei. Acaba aí a história, praticamente.
Mas eu fui pra Elle depois, engraçado, já na manequim eu saí, aí fui estudar inglês, depois voltei. Fui estudar inglês já bem tarde, hein? Aprendi inglês com quase 30 anos. O que prova que é possível. Era outra época também, mas eu acho que não precisa ter essa ansiedade. E aí eu já tinha muito, eu resgatei na minha memória essa vontade de trabalhar na Elle, que começou quando eu ainda estava em Leopoldina, que a mãe dessa minha amiga assinava a revista e ela devia ser a única pessoa que recebia essa revista lá. Lá tinha essa coisa das costureiras, né? Então a manequim pra mim era uma coisa muito presente na minha vida, porque eu gostava de fazer roupa, minha mãe costurava, fazia as minhas roupas, então eu via muito a manequim. E a Elle, ela tinha esses momentos com essa minha amiga de ver a Elle, de gostar muito daquilo, e quando eu fui trabalhar na manequim, a Elle era na porta ao lado. Eu me lembro que na época escrevi uma carta para uma amiga minha e falei, nossa, a Elle é na porta ao lado, quem sabe um dia eu mudo de porta. Então, e já tinha a Elle, era no momento que a Regina Guerreiro, ela era editora, e foi bem no momento quando começou São Paulo Fashion Week, então tinha o lounge da Elle, era um espaço disputadíssimo. A Elle foi a marca que inaugurou o conceito de lounge no São Paulo Fashion Week. Tinha um lounge no Man, onde é o restaurante do Man, que era fechado só pra Elle, chiquérrimo, tinha aquela coisa, as pessoas na porta querendo entrar, e aí eu era da manequim, mas eu tinha o crachá da Abril, o crachá era maravilhoso aquilo. Então tinha toda essa coisa da figura da Regina, né, que era uma mulher que realmente influenciava muito a moda ali naquele momento, né, era uma voz respeitada, uma das poucas, né, porque hoje tem muitas vozes também, que antes não tinha. Então foi um momento ali que tinha esse vislumbre, essa vontade, né? Mas não achava que isso seria possível, até que um dia me chamaram, já era uma outra configuração, a Regina já não estava mais, infelizmente, que eu tenho um pouco essa frustração de não ter trabalhado com ela, por mais que digam um absurdo sobre ela, eu tenho certeza que eu teria aprendido muito, e ela era a grande pessoa da moda no Brasil, então eu tinha essa vontade de ter trabalhado com ela, e acabei não indo por esse caminho, mas entrei já numa outra configuração. E quando a revista ficou, inclusive a moda ficou muito em segundo plano, assim, ela ficou quase uma revista mais de comportamento. E ali fui construindo minha carreira ali. Com 18 anos. 18 anos. E fazia mais ou menos, já fazia 12 que a Elle estava no Brasil. Acho que sim, acho que era por aí. Sou ruim de conta, mas acho que era por aí mesmo. Eu lembro no aniversário de 13 anos da Elle, de vir uma medalhinha de prata, assim, que um joalheiro fez com 13, era bem no meu começo. Então por aí. 13 anos foi, na verdade, em 2000. Tá, que você começou. As contas, não, é isso mesmo, tá certo. E a gente eu não fazia ideia que a Elle tinha 30 anos, na verdade. No Brasil, sim, foi uma das primeiras edições no mundo. A Elle, ela é de 54, eu acho, e ela foi uma das primeiras. A primeira, se eu não me engano, foi a Elle alemã, depois acho que a americana, a espanhola, acho que a espanhola e a brasileira foram no mesmo ano, mas foi uma das primeiras edições, assim. E já tinha Vogue? Já, a Vogue mais velha. No Brasil a Vogue tem 40 e tantos anos, não lembro. Mas era diferente, porque a Vogue tinha uma operação muito pequena. Tava né? com a família Carta. Era carta e era uma operação muito pequena. E a Abril já era grande, gigante. Então era a maior editora da América Latina, né? Então, assim, a Elle já tinha uma distribuição muito maior, tinha uma circulação muito maior e teve até o final. Sim. Assim. Então a Elle foi a maior revista de moda do Brasil em termos de circulação. Você falou da Regina Guerreiro, né? E eu lembro muito de eu ler as colunas que ela tinha na Caras. Sei. Eu nem li, acho que ela já tinha saído da Elle na época, né?
E eu adorava, porque ela era meio ácida, ela tinha um jeito. Não, e falta isso hoje na moda, né? A gente até tentou resgatar um pouco isso com a Vivian há uns tempos atrás, que foi muito legal, causou um alvoroço no mercado, eu já vou contar. Mas, assim, a Regina, ela é uma pessoa de opinião, né? Exato. E que dizia o que pensava. E ela tinha ali uma coisa que favorecia essa liberdade, que era, durante muitos anos, ter essa igreja e Estado. Editorial e publicidade era igreja e Estado, não se misturava. Eu me lembro de trabalhando lá na Abril, na Manequim, na Elle mesmo, não podemos dar coisa de anunciante. Veja bem, Sim. Era maravilhoso isso, porque tinha uma liberdade editorial total editorial, sabe? O pessoal da publicidade não falava muito com a gente, nem a gente com eles, porque era assim, uma coisa muito formal de mostrar, apresentar a marca e a gente ter liberdade total para usar ou não usar. E muitas vezes eu me lembro de editar algumas coisas na Manequim, assim, de ver edição, né, porque eu não editava ainda, e ter essa coisa de não, esse não pode porque é anunciante. Né? Então, assim, veja bem, era uma mentalidade totalmente oposta. E a Regina, acho que também viveu essa é o que deveria ser, na verdade, né? E ela tinha, então, essa liberdade de dizer o que pensa, e por isso ela foi muito temida, muito odiada. Eu sei, mas acho que tá explicado. Mas não acho que ela falava tanto absurdo assim, não, sabe? Achava ótimo, acho que até tá explicado por que eu gostava da Regina e por que de repente eu sou essa pessoa, tipo, né, e cara, faz muito sentido. E aí depois, olha, quando a gente, aí depois o que acontece? Na verdade a gente ainda manteve muito essa autonomia na Elle, tá? Muito porque a Abril sempre foi muito correta, então, acho que a gente ali teve uma época que a gente começou a repensar a coisa da crítica de moda, e ela entrou meio no automático e virou uma grande descrição de desfile, né? Não que aquelas marcas de fato anunciassem, mas começou a ter um pouco essa preocupação em não querer prejudicar o mercado. O mercado já tão fragilizado, né, as coisas tão difíceis, e todo mundo comprou um pouco esse discurso, e eu mesma, preciso dizer, e aí chegou um momento que coincidiu com todo esse momento em que a gente começou a repensar toda a forma que a gente comunicava a moda, né, nos últimos anos, que a gente falou, e aí, a gente vai continuar falando de moda, fazendo crítica, quando era para se reunir, para discutir a crítica do São Paulo Fashion Week. A gente vai continuar fazendo essa coisa, esse arroz com feijão que todo mundo faz? Não, acho que a gente precisa começar a criticar para que as pessoas leiam alguma coisa que faça sentido para elas, e para que a gente consiga fazer esse mercado melhorar, porque também a crítica ela é importante, né? E aí foi muito louco, porque a gente se valia, óbvio, de toda a informação que a Vivian tinha para fazer essa crítica, né? Não era uma coisa leviana, não era para prejudicar ninguém, então acho até que era uma crítica suave, mas a gente começou a falar e apontar as coisas também que a gente achou de problema no desfile. E foi um grande alvoroço. De um lado, para a audiência foi muito legal, as pessoas escreveram muito pra gente, dizendo obrigada por ressuscitar o jornalismo de moda, sabe? Porque é isso, não se fazia mais jornalismo de moda de verdade. E cada crítica que subia no Instagram da Elle era uma ligação de uma assessora pra mim, falando, Suzana, fulano está muito chateado com vocês. E assim, uma geração de estilistas que nasceu e cresceu e se fez num lugar, num ambiente já que não existia crítica de moda. Muito confortável, então, para eles, ouvir qualquer coisa, é uma galera que não pegou a Regina, por exemplo. E aí, para eles ouvir qualquer coisa que fosse dissonante de um afago, virou um problema. Então, assim, tive algumas... não sei, criou algumas animosidades ali, mas a gente continuou, a gente seguiu fazendo. Eu acho que eu penso muito sobre isso, assim, penso muito sobre essa questão, né, que as pessoas às vezes não entendem que a crítica, ela é normal quando você coloca uma coisa pública no mundo, e o desfile é uma coisa pública, por mais que ele passe
pelo criador e tenha toda aquela relação, você colocou no mundo, não é mais seu, né? E daí você tá suscetível à crítica, isso é ótimo, porque crítica não é falar mal. As pessoas confundem, é que muitas né? vezes também, acho que teve um momento que a crítica virou também um pouco isso, uma maledicência. Entendi. Eu me preocupo com isso, porque eu não acho que é ser maledicente. Uma boa crítica não é maledicente. Eu acho que você não pode... Porque se você for maledicente, você vai falar mal de tudo, porque tem muitos problemas na moda no Brasil e em geral. Então, eu não acho que é por aí. E eu acho que a crítica, para quem recebe, a pessoa deveria analisar quem está dizendo. Se incomodou, chama para conversar, vamos entender por quê, né? Mas tem uma coisa aí um pouco egocêntrica de não querer ter nenhuma voz dissonante. E a voz dissonante, ela é importante, ela te faz crescer, ela te faz pensar. Poxa, alguém que você respeita, vamos lá, vamos ouvir. E tem outras áreas, né? Tem na arte, tem no cinema. Exato. Por que não poderia? E você pode, talvez, não respeitar um certo crítico, a opinião dele não bater e você não concordar com a linha de pensamento dele, enfim, com a visão de moda dele. E tudo bem, você não vai ouvir tanto e talvez vai desdenhar. Agora, às vezes é uma pessoa que sabe o que fala, sabe? Vamos ouvir também, eu acho que é importante. Não é para prejudicar, eu acho. Então, eu acho que falta um pouco essa leveza na forma de receber um não, sabe? E eu acho que tem um pouco disso, de uma geração um pouco mimada de estilistas que não está acostumado e que também não está acostumado a fazer moda de um jeito mais adulto, sabe? E a gente viu isso, eu vi muito isso a nível internacional, né? Eu não lembro qual editora que criticou o desfile do Rei Islame quando ele entrou na Yves Saint Laurent, uma coisa assim. E aí, tipo, ela não recebeu mais convite, não podia mais assistir os desfiles. E aí você vê o nível da imaturidade do... Tem esse mundo, né? Um pouco da vaidade, né? É a ferida narcísica, né? Que o Freud muito bem definiu, né? O cara não aguenta. Mas eu acho que não é fácil estar nessa posição, mas eu acho que o tipo de crítica que a gente fazia não era uma crítica pesada, era bem suave. Eu acho que era para trazer reflexão e para trazer de novo relevância para a moda. Eu vou te dizer, porque quando a coisa do Instagram, você fica vendo eu lembro muito bem, em época de São Paulo Fashion Week, você começa a ver o Instagram das revistas, vai subindo um a um assim, né, ali no seu feed. E aí, todo mundo falando a mesma coisa. Então você já não presta atenção, você já nem para ler, porque já sabe o que vai estar ali. Então quando a gente começou a falar, foi muito legal, porque as pessoas, eu acho que tem isso, né, na internet, é um mundo de informação, mas com o tempo a gente vai aprendendo a querer ouvir o que alguém específico está falando, você sabe que aquela pessoa vai te falar alguma coisa que vai te acrescentar. Então acho que a Ellie virou um pouco essa pessoa, sabe, que você quer ir ali ouvir para ver o que ela está falando, que você sabe que o que ela está falando vai fazer diferença. Sim, é uma voz de fato relevante, né? Então acho que essa relevância foi o que a gente construiu, assim, não só nessa coisa da crítica de moda, mas em todo o resto, de fato. Porque também vocês trouxeram vários debates à tona, e a gente estava até conversando isso offline antes de começar, e que você disse que foi pioneiro, né? Falar de algumas questões que hoje estão sendo faladas na moda, nas revistas, para ele foi pioneiro, até meio fora de época, digamos assim, talvez. Meio avant-garde. Exatamente. Avant-gardista. Mas isso tinha muito a ver com o time, com as pessoas, e por isso que eu acho que todo mundo sentiu muito, acho que a perda da revista, né? Ela tava nesse lugar e tudo. Mas se você olhasse para essa trajetória desses 18 anos, acho que você viu, então, a publicidade muito separada, e é uma liberdade. Depois uma certa junção, talvez até meio que assim, sem muita, meio orgânica, né, da publicidade com o conteúdo editorial, que transformou as revistas mais num
num serviço, né, de quais produtos comprar ou quais lugares visitar, e aí vocês foram recuperando novamente esse papel, e teve muito a questão das mídias digitais, que eu acho que a Vivian falou muito sobre isso, sobre a dificuldade de adaptação, não das pessoas da revista em si, mas dos grupos editoriais para a nova era, que era como é que a gente levava esse conteúdo todo para o digital, né? Conta desse muvucu todo que você passou, principalmente na era digital, e como você pegou, tipo, o Estúdio Abril, fazendo os filmes analógicos e passou para os filmes feitos com iPhone, assim. Sim, foi muito curioso, porque assim, é isso, eu vi quando os fotógrafos começaram a usar a câmera digital e muitos que não se adaptavam, e eu vi muitos que não, porque o filme, não sei o quê. Eu assisti palestras de fotógrafos tão aí, os grandes, conceituados e que eram muito resistentes a isso e que não acreditavam. Então é muito legal ter vivido tudo isso, sabe? Era ali, testemunho ocular a história. E eu lembro do Bob, que é um cara que eu sempre admirei, que é uma pessoa muito legal de trabalhar, o Bob Wolferson, que é tão grande, né? O Bob tão generoso. Eu me lembro dele lá atrás já defendendo que não importava o meio, importava o resultado final, que tanto faz, se era digital, se era com uma maquininha X ou uma puta câmera, que o que importava era o resultado e essa visão, né, do fotógrafo. Então eu tomo um pouco isso como um ponto de partida aqui para te falar sobre isso. Eu acho que o que aconteceu e que até combinou com o fechamento da L, eu acho que a Abril ficou refém do meio revista. Mas o conteúdo, ele sempre existiu. E vou te dizer, eu vi muita gente especulando, principalmente influenciadores digitais, falando, porque as revistas, quando fechou, teve aquele desmonte ali, né? Porque as revistas não souberam se adequar ao digital. Não tem nada a ver. A gente estava no digital, a gente estava em todos os canais, muito antes deles, inclusive. A Elle foi a primeira revista de moda a ter um site. A Elle foi a primeira revista de moda a gravar vídeo. Gente, se você procurar, vai ter vídeo eu grávida do meu primeiro filho. E lá com barrigão, toda descabelada, porque a gente não tinha esse cuidado. Então, tipo assim, até nisso eu acho que a gente foi pioneiro, sabe? Gravar vídeo tosco, porque não tinha muita produção. A gente fazia isso. Depois de cada desfile eu tinha que gravar um vídeo. Eu era editora de moda na época. Então, assim, eu não acho... Eu fui obrigada a ter blog. Eu não gostava, eu nunca quis ser blogueira, mas era obrigada. Eu tinha que ir lá fazer... A gente fazia tudo isso, mas eu acho que uma coisa é isso, é como os grandes grupos operam e a Abril ainda continuava muito refém, porque era também, no print, era onde vinha a maior receita. Então, assim, acho muito leviano ficar fazendo esse julgamento ali, ainda mais naquele momento, né, quando tudo acabou, de, é porque não soube. Bem, não é tão simples assim. O dinheiro, ele ainda vinha pelo print. Porque era uma empresa gigantesca, o dinheiro ainda, o dinheiro que vinha no digital ele não era tão grande assim ao ponto de sustentar aquele negócio inteiro, entende? Então, assim, não é que as marcas não existiam no digital. Se você olhar, tudo que a gente fez na Elle, que repercutiu tanto onde? Na internet, no digital. Porque as pessoas não iam mais na banca comprar revista, e eu tinha total clareza sobre isso. Eu não fazia nada pensando se ia vender na banca. Eu tinha certeza que não ia, e cada vez ia vender menos, então eu não estava nem aí. No final, pra você ter uma ideia, eu botava chamada em inglês porque eu queria porque a gente começou a ter tanta atenção fora do Brasil, tanta repercussão nas coisas que a gente fazia, que às vezes eu botava chamada em inglês que era justamente já para ficar muito fácil de entender e para isso viralizar lá fora. Que é o que aconteceu muitas vezes. Então, assim, eu acho que tudo que a gente fez ali pode até ter começado no print, porque o print era o objeto ali, né, que a gente tinha que entregar todo mês, mas toda a conversa que a gente criou, todos esses temas que a gente entrou, essas conversas se deram no digital. E eu acho que isso que foi muito legal. A gente, talvez como revista, tenha sido a primeira revista a perceber esse movimento, toda essa mudança no jeito de consumir notícia, no jeito de
de se interessar por moda das pessoas. Então, acho que ali, a partir de 2015, quando a gente fez aquela capa espelhada, não sei se você lembra, mas aquela capa foi uma grande lição, assim, para todos nós ali. Não que a Ellie já não tivesse isso no DNA. Você vê, em 2013 eu botei a Lea T na capa. Eu fui talvez a primeira pessoa no mundo a botar uma mulher trans numa revista feminina de grande circulação. A Lea tinha sido capa da Love, se eu não me engano, com a Kate Moss, um pouco antes, mas era uma revista de nicho. Ela tinha feito também uma capa da Meg aqui, mas uma revista de grande circulação, um título internacional, presente em 46 países, uma revista comercial, digamos assim. Botar uma mulher trans na capa foi uma coisa muito nova, sabe? Foi muito grande isso. Isso foi em 2013. A nossa primeira edição, que muito ali, ainda inocentemente, a gente chamou de Girl Power, foi também, acho que em 2013. A Lé foi em 2011, se eu não me engano, 2010, por aí. E essa edição Girl Power, que era a Georgia Jagger com a Jerry Hall na capa. Sim, ainda muito um jeito de fazer, ainda meio, assim, sem saber muito bem o que estava fazendo, mas já tinha essa vontade de colocar esses temas. Isso foi em 2013, eu acho. Então, assim, e é muito louco, né, que poderia ser há tanto tempo, mas foi ontem, né, se a gente pensar, 2013 foi ontem. Não faz tanto tempo assim. E a Ellie, ela sempre teve isso na origem. A Ellie foi uma revista criada por uma mulher feminista, no pós-guerra, que já tinha esse discurso na França, né? Já tinha esse discurso da mulher encarar o mercado de trabalho, dela não ser escrava de label, não ter que se vestir de label, que era ok misturar uma camisetinha do marché, sabe, do mercado, de baratinha com uma bolsa Chanel, um paletó da Chanel. Então, ela já tinha isso no DNA. Simone de Beauvoir foi assunto, matéria na Elle muitas vezes, sabe? Então, era muito bacana isso, já tinha isso no DNA. No fim, eu acho que a gente mesmo sem saber resgatou isso. Porque dos anos 2000 e pouco até a gestão anterior a mim, da Lenita, a Lenita veio da Nova, né? Então tinha essa coisa um pouco objetificada da mulher, sabe? Então, se a gente olhar as capas nesse período, tinha essa coisa da mulher ter que ser sexy, tá bonita e loira. Gente, eu me lembro de um episódio que eu vou contar. Que alguém da Dove me ligou, eu era editora de moda na época, para fazer uma pesquisa, e falaram coisa de beleza real e tal. Eu falei, não, imagina, as mulheres não querem isso não, elas querem ser Ana Hickman, veja bem. E é uma época que era Ana Hickman na capa, sabe? Então, assim, como isso é interessante, como também eu mudei, sabe? Como eu tive a sensibilidade de me abrir para essas novas conversas e de entender que precisava mudar e que mudou mesmo, né? Então, acho que aí no digital teve realmente, quando a gente fez a capa espelhada, isso abriu ali todo um horizonte pra gente. Eu recebi depoimentos lindos, sabe? De autoestima mesmo, de como aquela capa resgatou a autoestima de muita gente. A gente fez a Juliana Romano como ela ficou como uma das capas randômicas no tablet. E aquilo foi muito legal, a repercussão que aquilo teve, né? Você sabe que sempre a Elle e a Vogue foram uma concorrência muito, uma guerra, assim, né? Bem pesada. E a gente fazia aniversário no mesmo mês. Então, mês de maio, você pode saber que a gente estava se descabelando. Em cada redação. A gente falava às vezes, vai tremer. Quando sair essa capa, o Itaim, sei lá, onde nós estamos, vai tremer. Eu lembro muito dessa capa do espelho, porque foi aniversário. E era aniversário, a Vogue estava com 40 anos. Exatamente, pensa bem, olha o tamanho do meu desafio. Mereço muito descansar, porque eu já falei muito. A Vogue estava fazendo 40 anos, estava trazendo a Gisele na capa, fazendo 20 anos de carreira. Naquele momento ali, ainda a banca era um termômetro, sabe? Ainda se acreditava que vendia e vendia mais mesmo. E aí, era o momento deles, né?
E aí a gente ainda soube, a gente foi fazer uma capa que era assim, com as outras meninas da geração da Gisele, e tinha uma ideia de 3 capas sequenciais, e numa delas as meninas iam estar nuas, e a gente achou que aquilo ia ser um case que poderia bater a Gisele na banca. Mas depois a gente descobriu ainda por cima que a gente fez essa capa, ficou ruim, as meninas não quiseram fazer a foto nua na hora, e sei lá, não sei porque eu achei que aquilo ia ser uma grande ideia. E aí deu errado, ficou ruim, ficou sem graça, tipo, ia dar muito errado, ia ser, a gente ia ter que aceitar, sabe, que perdemos. E eles vinham com a Gisele, e a gente descobriu que a Gisele estava nua e que tinha sido fotografada pela Inés e o Vinude. Aí ferrou, né? E aí não tinha capa, 2 dias antes de ir pra gráfica, não tinha, o que a gente vai fazer? E aí começamos a pensar, eu e a Paula Majeste, que era minha chefe na época, uma pessoa também de cabeça muito aberta para tudo, que sempre apoiou muito todas essas ideias. E a gente pensou 1000 possibilidades, a Naomi estava vindo pro Anfá, vamos fazer uma coisa com a Naomi, vamos comprar uma capa pronta, a gente já tinha meio que aceitado que ia perder, sabe? Sim. E aí ela falou pra mim, se der errado a gente vai sem capa. Aí na hora me acendeu uma luzinha, eu falei, gente, eu lembrei de uma Vogue inglesa, uma vez que era uma capa com Kate Moss, que só tinha o semblante dela e era toda dourada a capa. Eu falei, se a gente fizesse uma capa inteira que não tivesse uma imagem, que ela fosse toda prateada. Aí ela, uma capa espelho, uma capa selfie. Nossa, aí aquilo abriu, assim, foi aquele momento, como é que fala? Quando tem aquele insight, assim, revelador. Nossa, maravilhoso, vamos orçar quanto vai custar para espelhar essa capa, que a gente queria uma coisa que fosse bem parecido com o espelho. E aí a gente não queria que isso fosse uma brincadeira, a gente queria que tivesse ali um conteúdo que justificasse porque a gente estava fazendo aquela capa. E aí como são as coisas? A partir daí acho que tudo funcionou um pouco assim. A gente começou a investigar, eu chamei a equipe, falei, 5 dias pra gente fazer todo um conteúdo aqui. E a gente começou a investigar e viu que tinha muita coisa acontecendo na moda. A coisa da transição capilar estava começando ali na internet, não estava em revista isso. Sim. Não tinha revista nenhuma falando sobre isso. Mas a gente começou a observar pessoas e buscar essa informação. E a gente viu que lá fora as campanhas das marcas, várias marcas, Marc Jacobs, tinha uma marca de beleza também que tinha colocado, acho que o L'Oréal tinha usado uma mulher trans, ou Marc Jacobs, tinha algumas marcas, Celine que fez, acho que o Andy John. E aí a gente falou, nossa, não estamos descolados, assim, porque a gente tinha essa preocupação, ela era posicionada como uma revista de luxo, então a gente tinha essa preocupação também de não se descolar disso, mas de repente não parecia que a gente mudou o posicionamento. Sim. Tinha uma responsabilidade como negócio ali, né? A gente tinha os anunciantes, então, mas assim, a gente não deixou de falar nada que a gente quis. E aí foi muito legal, porque a gente percebeu que teve um desfile da Louis Vuitton na época que já tinha um cast muito mais diverso. Então veja bem, as coisas estavam aí, a gente só juntou tudo e fez aquilo fazer sentido, e aí veio todo a gente sempre procurou trazer pessoas interessantes que tinham uma visão mais profunda, né? E aí acho que nessa época a Vivian não estava com a gente, não estava ainda, mas aí a gente se aprofundou nas reportagens mesmo, sabe? E conseguiu já trazer ali muitas questões, assim, que foi muito legal. Sim. Foi muito bacana. E aí, eu sou uma pessoa bastante sensível, assim, aqui não tinha jeito de ser igual mais. Depois que você Sim. vê aquilo, o feedback das pessoas, é tão bonito ver todo mundo poder estar ali, sabe? Que não teve volta. E a Alice abriu realmente para este novo momento, de que são vários modelos, são vários sucessos, são várias possibilidades ali, né? E que a moda precisava de fato olhar para isso, porque
Você falou uma coisa que para mim foi bem emblemática agora, que você falou assim, a gente começou a olhar o que estava acontecendo. E para mim, durante muito tempo, a moda não, ela só olhou para meio que para si mesma, ou para uma ideia do que ela queria ser. Eu acho que todo mundo sofre um pouco dessa coisa de apenas reproduzir o que sempre foi feito. Eu não acho que é só na moda, eu acho que é a gente na nossa vida, eu acho que é o tempo todo. Que é uma reprodução. E tem um ensinamento que eu aprendi vivendo, fazendo essas coisas, foi não fazer as coisas igual todo mundo tá fazendo, sabe? Eu acho que é um pouco da minha personalidade, sim, que eu te falei, desde quando eu comecei lá já gostar dessa coisa de descobrir se não seria ser engenheira, essa coisa inquieta de pensar, mas eu preciso fazer isso desse jeito, e se eu fizer diferente, sabe? E foi pensando assim que eu fiz a capa com o Karl Lagerfeld, foi a primeira vez que ele fotografou para uma revista brasileira. Eu já tinha feito? Não, nunca. Eu falei, e se eu tentar, vai que dá certo. Sim. E deu. Assim que eu pus a Laerte na capa, outra diretora bancou e aí deu certo. Então, assim, se você não se provocar, e eu acho que hoje, nesse mundo que as coisas estão tão maçantes e que de uma irrelevância absoluta, para mim isso é um mote na minha vida. Eu me pergunto todo dia se eu tenho que fazer uma coisa, se eu não puder fazer algo diferente ou pensar de um jeito diferente, eu não vale a pena. Assim, para mim é o que faz hoje uma coisa ter relevância, é você fazer algo diferente, sabe? Você não ficar nessa coisa automática, também, sabe? Né? E isso virou até um problema pra gente, porque a gente começou a fazer tantas coisas diferentes que todo mês tinha uma expectativa gigantesca, né? Pro que a gente vai aprontar agora. E isso foi em tudo, no evento que a gente fazia também, né? O Fashion Preview fechou a Ponte Estaiada, fechou o aeroporto. Glória Calil sempre encontrava e falava, nossa, pra onde você vai levar a gente da próxima vez? Sabe? E é isso, virou um desafio, mas é muito gostoso isso, eu adoro, sabe? E eu acho que também teve uma coisa que você falou, que era um senso de verdade da equipe, né? A equipe é muito alinhada e muito desafiadora e muito... Realmente, sinceramente, nessa vibe, né? Sim, foi um time que realmente teve uma química muito grande, muito especial, como eu nunca via antes. E olha que eu estive e passei por várias equipes ali e vejo também as equipes que estão fora, mas ali realmente foi um encontro, sabe? Um encontro muito maravilhoso de pessoas muito talentosas, cada uma em um pilar, sabe? E que cada uma contribuiu, e eu acho que eu tive o mérito de deixar com que essas pessoas dessem o melhor delas e esse talento fosse mostrado ali no seu potencial máximo, assim. E ali um grupo pequeno, não era um grupo grande, mas quando a gente fez essa capa espelho, que tudo isso, a equipe ficou muito orgulhosa, foi muito legal, porque foi uma injeção de autoestima para a equipe também, porque a gente, nessa coisa da concorrência, esse mercado ele pode ser bem desleal e bem cruel, a gente perdia muita coisa que ia para a Vogue. Foi ótimo por um lado, porque obrigou a gente também a achar um caminho, sabe? Que foi um caminho muito único, foi maravilhoso. Concorrência é muito bom por isso, né, inclusive. Você tem que melhorar, você não pode se acomodar. Sim. Então, se ela tentava bloquear ali de um jeito, a gente se saia por outro. Foi muito legal. E aí a equipe ficou muito orgulhosa também, porque viu que a gente não precisava depender dos mecanismos que já estavam aí para conseguir fazer uma coisa legal, sabe? A gente tinha outros caminhos, e aí isso colocou todo mundo nesse mindset de buscar outras coisas, olhar para outros lugares, sabe? Não tem a notinha do não sei o que da marca X que não quer dar porque quer dar exclusivo lá, tudo bem, a gente vai procurar um outro assunto aqui. Então isso foi muito bom, porque deixou todo mundo mais empoderado, essa palavra meio ruim de usar hoje em dia, mas é isso, todo mundo ali ficou mais aguerrido, assim, mais afim de fazer uma coisa legal, diferente. E muitas pessoas foram saindo, outras entrando. No fim, eu acho que eu tinha a equipe que de fato eu escolhi do começo ao fim, porque muitas vezes eu herdei coisas, e foi uma equipe que realmente vivia tudo aquilo, não foi uma coisa assim
postiça, sabe? As pessoas, elas viviam aquilo, elas eram assim, elas pensavam dessa forma, elas não estavam fazendo aquilo porque agora tem que fazer, porque o mundo mudou, porque tem que pôr negro, porque agora... Não, não é isso. Sim. As pessoas acreditavam nisso. Então, eu costumo dizer, a nossa mudança, ela não foi uma mudança estética, né? A gente não começou a botar negros na revista, não, eu tive que ligar para os fotógrafos que faziam foto de desfile lá fora, que fazia foto de street style, e falar, olha, será que você pode começar a fotografar outros corpos, outras belezas? Porque senão o que vinha, porque é isso, a coisa é tão estrutural, Sim, que só ela já vem de um pronto. jeito. Então também assim, se a gente não parar e não repensar isso, e não pedir, e não fazer esse esforço de incluir, essa inclusão nunca vai se dar, entendeu? Então teve um trabalho realmente profundo aí, não foi só que a gente pegou e botou ali. Porque muitos materiais não dependem não dependem exclusivamente da equipe, né? Então a gente começou a tentar ir lá no fundo. Então, por exemplo, palavras que a gente usava e que sempre foram muito comuns em revistas de moda, a gente deixou de usar. A gente ficou muito atento, sabe? Então foi uma mudança realmente no jeito de falar. Frases que a revista de moda sempre usou, essa coisa de tem que ter, essa linguagem positiva, a gente mudou tudo isso, a gente derrubou tudo isso. Então, e a equipe estava muito tranquila com isso, porque todo mundo já pensava assim. Então, as meninas já eram feministas, no fim, eu ainda bem consegui trazer uma editora negra para a revista também, que eu achava que já era o outro passo que a gente precisava dar, né? De ter isso na equipe, essa representatividade na equipe também. Então, foi um aprendizado, a gente estava construindo isso de uma forma muito verdadeira, assim. Por isso que a gente não deu muita bola fora, não teve grandes conflitos, assim, e a gente construiu uma credibilidade muito grande, né? Era bem como as pessoas confiavam ali, né? Que a gente estava... Com certeza, com certeza. Causas, né? Era uma coisa que não tinha tanta dúvida, né? Hoje, quando a gente vê, sei lá, e eu falo super abertamente, assim, até a própria Vogue, você fala, cara, desculpa, mas assim, não sei o quanto isso é sincero, porque o quanto que e quantas pessoas estão realmente dispostas a abrir mão dos seus privilégios para realmente incluir, para realmente diversificar. Então, acho que na Elle tinha um pouco disso, assim, tinha essa sinceridade que era um pouco transparente, de certa forma, né? E você tem que fazer escolhas. Essa que é a questão. E ninguém quer fazer escolhas. E às vezes você tem que fazer. Então, às vezes, para falar de certas coisas, você não vai falar de outras, ou não vai estar com outras pessoas ou marcas, ou isso implica numa perda de um lado, mas também tem um outro ganho, sabe? Então depende do que você quer conservar, exatamente, né? Do que você está construindo. E eu acho que hoje tem muito essa agora precisamos fazer, né? Mas não fica uma coisa verdadeira, porque não é só isso. Não é sobre precisar fazer, é sobre precisar realmente mudar tudo, né? É todo um jeito de pensar. E é uma pena que quem ficou e quem tem esse poder, né, não esteja de fato comprometido ou comprometido profundamente, né, com a temática. Isso. E o fim da Elle foi bastante inesperado. Para vocês também, ou já estava meio no radar? Pra gente, assim, eu obviamente eu sabia que as coisas não estavam bem, né, na editora como um todo e nesse mercado como um todo. Qualquer pessoa que está nesse mercado sabe. Mas eu não achei que fosse ser tão rápido. Eu confesso que eu achei que a gente fosse completar o ano dos 30 anos, assim. Mas eu não sabia se virava para 2019, não, confesso. Mas eu recebi a notícia em uma semana, assim. Que tinha uma semana. Porque realmente, tinha um bom número de assinantes, né? Não era uma questão de... Não, era líder no segmento. Pois estava num super bom momento, assim, né? Sim, mas é isso, assim, não foi uma questão... Não foi um problema com o título, sabe? Assim como não foi um problema com a Casa Cláudia, com os outros serviços que foram continuadas. Foi uma decisão de negócio da Editora Abril. Simples. Tinha uma consultoria lá que analisou friamente, que estava ali preparando a empresa para ser vendida,
para entrar numa recuperação judicial, eles já sabiam de tudo, não foi Sim. uma coisa assim, uma surpresa para eles. Para a gente é que foi, Sim. porque a gente não esperava que fosse ser de forma tão desalmada. Porque foi desalmado, né? Assim, não teve uma preocupação em construir um fim. Um fim, sim, foi tipo brusco, Não, agora beijo, eu tchau. recebi a notícia, olha, não vai ter edição de setembro. Tipo, a gente tinha reunião de pauta naquela semana. Então, assim, foi muito louco. Eu não tive nenhuma carta de editor final pra falar, ai, gente, acabou, que pena. Foi, eu participei da última edição e, tipo, no dia seguinte me ligaram falando... E eu escrevi aquele post de atestado de óbito. Eu tive que escrever aquilo. Nossa, foi uma loucura, porque foi, tipo, você lembrar toda essa contribuição, né? Eu falava, gente, que loucura que isso está acontecendo. E escrevi, mas foi alto astral também, sabe? Foi. Quando acabou, a gente foi para um karaokê. A equipe inteira, a gente tava no astral, porque tava todo... A gente fez um pouco, acho que a gente fez um pouco como os asiáticos, talvez. Acho que os japoneses não tem? Tem um filme do Kurosawa que o enterro é uma festa, uma celebração. A gente fez isso, terminou sabe? Em alta. A gente foi para um karaokê comemorar todo aquele trabalho maravilhoso que a gente tinha feito. Não era chorar porque acabou. Não, eu era acho celebrar o que a gente construiu, sabe? Eu acho que deixou... Eu acho que o que a Ellie fez no final foi mostrar que é possível fazer diferente. Super, né? Eu acho que foi todo esse legado e saiu assim, gente, olha, tá vendo? É possível fazer diferente, estávamos fazendo diferente, continuaríamos e vamos continuar talvez. E até a pergunta, você não tem vontade de abrir a sua revista? Todo mundo me pergunta isso. Quando eu saí, foi tava aquela euforia, assim, porque eu não sabia... Eu também estava cansada, então eu até falei isso, né? A Alicia Keys tinha postado uma frase que falava assim, alguma coisa mais ou menos assim, se tudo que tá acontecendo no fim foi tudo que eu pedi para acontecer, porque eu também estava cansada, era difícil carregar esse negócio nas muita costas. pressão, né? E eu temia que a gente descambasse para esse negócio de ter que ficar vendendo tudo, e eu não sou dessa escola, eu não concordava com isso. E eu acho que se criou um hábito no mercado muito ruim, né? Das marcas acharem que, porque agora sabe que as revistas estão sem dinheiro, então usar isso, elas não sabem que isso é pior para elas, no fundo, sabe? Mas o fato é que criou um pouco essa cultura. A revista sem dinheiro oferece qualquer coisa que elas vão aceitar, sabe? E eu não queria entrar nessa, a gente resistiu muito, a gente conseguiu resistir bastante, mas eu tava já com medo que começasse a virar isso. E sabia que isso ia jogar a qualidade para baixo, né? E a gente estava com uma fase em que o conteúdo realmente estava muito bom, muito relevante. Então, de certa forma, foi na hora certa. E eu saí com essa euforia e meio muito aberta, assim. Muita gente me ligando e me chamando para conversar. E eu muito animada, mas aí eu recebi uma proposta para ir para um lugar e eu fui. Muita gente nem sabe, né? Mas na verdade eu não estou esse tempo inteiro parada. Eu fui para uma empresa de moda, eu levei 7 pessoas da minha equipe. Eu fui para montar uma área de conteúdo numa empresa de varejo. Isso aconteceu muito rápido. Então, você me pergunta se eu teria uma revista, naquele momento eu tive vontade. Eu até pensei em fazer uma edição minha, tipo uma revista da Carrine, assim. Que eu me vejo muito nesse lugar, mas eu saí muito com essa vontade de fazer minha revista 2 por ano e transformar isso num business para mim e também fazer conteúdo para marcas, mas eu recebi essa proposta que ela, num primeiro momento, não me interessou tanto, foi muito rápido, tipo 2 dias depois que já tinha me chamado para conversar, e era uma proposta que no primeiro momento não me interessou muito, porque eu não tinha interesse em ter outro emprego, sair de um emprego, 18 anos, depois entrar em outro, né? É igual terminar um relacionamento, você quer esperar um pouco, né? Só que foi um convite meio recusável, primeiro pela possibilidade de levar a minha equipe, que eu ainda estaria dando emprego para tanta gente, sabe? A gente continuaria junto. Acho que isso foi a primeira coisa que me fez aceitar. Segundo, era uma proposta de grana muito boa também, não dava para negar.
o que prova também que decisões só pautadas por dinheiro não são exatamente as melhores. E terceiro, porque era um desafio grandioso, e eu gosto disso, sabe? Tinha muito o discurso da mudança. E era para ir para uma empresa de varejo, montar uma área de conteúdo e cuidar de 5 marcas e fazer uma revolução. E aí eu fui. Logo que eu cheguei, eu nem comuniquei muito, porque eu já percebi que talvez não fosse como eu esperava, com a expectativa que foi criada. E eu fiquei nesse lugar 5 meses, e foi uma experiência bem ruim, na verdade. Eu não gostei, eu saí no final de janeiro, e minha equipe inteira saiu também. E no fim das contas, eu aprendi muitas coisas que nesse meio tempo, que conteúdo virou que nem empoderamento, né? Agora todo mundo acha que sabe o que é, que faz, todo mundo quer, mas ninguém sabe direito o que é, no fundo, o conteúdo de verdade. E aí ninguém também quer esse conteúdo de verdade. Não querem, exatamente. No fundo, eles não querem. Sim. Eles acham que o conteúdo é postar a foto da famosa que foi na loja. E no fim, eles querem vender mais uma blusa, entende? Na loja. No fim, eles estão todos desesperados para vender. E eles acham que vende dessa forma. E eles nem sequer têm informação suficiente para saber que não é isso que está vendendo. Então, eu acho que assim, foi um aprendizado, foi mudar da água para o vinho, sair de uma empresa jornalística de mídia, né, e cair numa empresa de varejo. E o mercado de varejo realmente é um mercado assustador, assim, e eu não quero isso para mim. Quando eu saí, me chamaram de novo para quer dizer, eu digo eu não quero isso para mim, a menos que seja um lugar que entenda esse papel. Sim, que enxergue as outras possibilidades, né? E que esteja alinhado com os valores que eu acredito, porque também tem isso, sabe? Eu fico muito impressionada como as empresas de moda em geral, e acho que várias outras, não só de moda, não falo de moda porque é a parte que me toca, mas como elas estão atrasadas, assim, em qualquer tema desse tipo que a gente está falando aqui, que a Ellie falava, enfim. Eu acho muito maluco isso, muito que maluco, elas não estejam nem sequer pensando, elas não tenham políticas para isso, elas não têm um olhar para isso, elas mal têm um RH que olha pelas pessoas. O RH contrata e descontrata, mas não tem um olhar para as pessoas, um olhar humano. E aí eu acho isso muito maluco, assim, e eu vejo quanto... Eu acho que eu tô à frente disso, na verdade, porque eu achei que fosse já uma coisa que tivesse no radar de todo mundo, e não é, né? E quando a gente fala de moda em específico, o que me impressiona é que, em tese, a moda tá aí para lançar as tendências ou para ser à frente do seu tempo, mas no funcionamento das coisas é isso, ainda é muito... Mas eu acho que ficou muito... Eu falei isso uma vez no programa que eu dei uma entrevista. Eu acho que esse mercado ficou muito refém do caixa, de bater caixa, sabe? Sim. Se a gente olhar os desfiles no começo, quando talvez as marcas tivessem mais dinheiro, mas assim, tá aí uma coisa para se pensar, né? O que você estava fazendo naquela época que você não está fazendo hoje? Óbvio, gente, estou sendo simplista, tem toda uma crise econômica acontecendo, mas eu acho também que a gente sempre viveu crises econômicas, né? Não dá para usar só a muleta. Não é só isso. Eu acho que se nada dá resultado, é isso. Sim. Será que não é hora de pensar, será que não é bom fazer diferente? Sim. E eu acho que é o que as pessoas não estão conseguindo. Mas os desfiles eram mais originais, tinham mais ideias, sabe? Eu acho que no fim foi ficando todo mundo refém do produto, de ter que vender, né? E o que se fazia para vender até então não está dando resultado mais. Sim. Então o que vai fazer, sabe? Sim. Não é aí que é a hora de inovar? Exato, aí que abre um espaço. Aí eu tô pra ver um maluco que vai chegar e vai falar... Acabou, vou fazer tudo diferente, da noite pro dia, que nem fizeram na Gucci, que foi genial, que deu resultado, você vê.
Então, assim, precisa de uma coragem, de uma ousadia que eu não vejo o empresário brasileiro ter. E é engraçado, porque é isso, se você já tá numa crise, você arrisca. Exato. É um risco. Mas o cara da Gucci, quando foi lá e fez essa revolução, não vai dizer que ele não arriscou. Sim. Imagina, ele foi um louco, podia dar tudo errado. Sabe, mal comparando, mas quando eu botei uma capa de revista sem nada na capa, com um espelho, a gente brincava muito, eu e a Paula, a gente falava... Se a gente for mandado embora, a gente já sabe por quê. Porque podia ter dado muito errado, mas sempre pode dar muito errado. Sim. Só que ou você arrisca, você banca. Essa coragem, ela é importantíssima, principalmente nesses tempos de marasmo, entende? É importante para continuar sendo relevante, mas senão você vai sumir. É isso que eu acho. E não sei, eu percebo isso, que eles estão muito atrás. Então, a gente estava falando, né, do que ficou, assim... Pra mim, tudo isso que a gente falava na L já tão, para mim já é tão antigo já, porque eu tô fazendo isso há tanto tempo. Sim. Que me assusta pensar que tem gente começando essa conversa agora. E só a conversa. E tem hora que eu falo e que eu penso que tá todo mundo já ligado, já dei palestra, que eu falo de algumas coisas que eu penso que já, todo mundo já sabe, não sabem. Não sabe. Então, sabe, eles ainda... É muito maluco isso. Onde as pessoas estão? Elas não viram, não leram nada, estão muito por fora dessa conversa. Às vezes eu fico pensando exatamente isso. Estava falando isso esse final de semana, mas especificamente sobre o mercado da arte. Que eu falei, onde as pessoas estão? Exato, tipo, será que... Porque a informação, ela está aí, não é uma questão de falta de, ela está posta, inclusive é um excesso, né? Sim. Então, essa coisa da representatividade e tal, nossa, eu já tô noutra, sabe? Eu já tô no pós-empoderamento, eu não quero, mas pra mim isso já não tem discussão, não se começa uma conversa, isso pra mim já tá naturalizado, sabe? Sim. Então, eu fico vendo todo mundo falando isso, marcas, revistas, sei lá, com todo um discurso desconstruidão aí, isso pra mim já é velho, Sim. sabe? Eu já tô noutra, porque eu já entendi isso faz tempo. E quando você falou de desfile, eu lembro que a Ellie tava numa parceria com a Casa de Criadores, Sim. né? E eu vejo muito isso, assim, acho que a Casa, as marcas da Casa, por uma não necessidade, talvez, de cumprir determinadas exigências ou bater determinadas metas de venda, porque são jovens estilistas, tem essa liberdade, né? Esse lugar de criativo. Mas depois que você chegou, também deu uma organizada no rolê, assim, como é que foi essa experiência? Foi muito legal, porque isso foi um insight também que eu tive. A gente foi parceiro do São Paulo Fashion Week há muitos anos e aí, nos últimos tempos, o evento também foi perdendo a relevância, né? Assim como a moda em geral. E a Ellie sempre também foi muito parceira da Casa de Criadores. Sim. A gente sempre cobriu a Casa de Criadores desde a primeira edição. Depois, durante um tempo, eu sempre falava isso pro André, que eu não ia porque era muito tarde, eu tinha filho, e pra mim parecia uma grande rave, e eu não ia, mas os meninos trabalhavam comigo, iam, cobriam, a gente sempre dei espaço na revista, mas eu acho que, no final, eu comecei a olhar para a Casa de Criadores e achar que ali tinha um movimento muito mais verdadeiro e que tinha muito mais a ver com a Ellie, por conta de tudo que a gente estava falando, e que eu achava também que se a gente queria novidade na moda, fomentar a moda, e se a gente queria esse frescor que o São Paulo Fashion Week já não estava conseguindo trazer, a gente tinha que olhar para a Casa de Criadores. Sim. E aí eu chamei o André para uma conversa, e o Mário Viana, que era sócio dele ali na casa, e propus a gente fazer uma curadoria, porque eu achava que também para ela entrar ali precisaria melhorar muitas coisas, porque a gente não podia que ficasse com essa imagem tão alternativa de coisa de garagem, entende? Não. Então, para fazer essa associação de marca, precisava dar uma melhorada em algumas coisas. E eu entrei muito com essa vontade, assim, óbvio não era a minha função principal, eu não consegui fazer tanto quanto eu gostaria, e acho que também é um trabalho de construção. Eu sempre também respeitei muito a posição do André ali como líder daquele negócio, o dono da Casa de Criadores,
Mas a gente conseguiu fazer algumas mudanças, assim. E o meu grande objetivo era fazer com que as pessoas que hoje vão no São Paulo Fashion Week já automaticamente passassem a olhar para a Casa de Criadores e ir na Casa de Criadores também. Por quê? Porque fica todo mundo com esse discurso de a moda isso, a moda aquilo, mas não vai, né? Ver onde tem gente nova. Por quê? Porque é estilista novo? Porque não tem tanta bala na agulha assim para anunciar? Onde estavam as revistas que não cobriam? Por quê? Sabe? O site da Lilian, o Eduardo lá que trabalhava com a Glória cobria, sempre tiveram lá desde o começo. Mas cadê as revistas de moda? Cadê a Vogue? Sabe? Cobriu uma edição. Quando viu que a Ellie entrou, não cobriu mais. Sabe? Qual é o interesse de fomentar de fato a moda? Sim. Vai até a página 2, é isso? Sabe? Então, assim, a Ellie não era dona da Casa de Criadores, não era essa a intenção. A gente só viu ali uma oportunidade de fomentar a moda de novo e fazer com que ela tivesse relevância. A gente já tinha muito ali na nossa vida essa coisa de dar espaço para os novos, né? Então, é isso, a gente sempre cobriu Casa de Criadores. Eu lancei vários estilistas. Adriana Barra, primeiro lugar, não tinha nem loja, o primeiro lugar que ela saiu foi na L. Já dei capa para estilista de Casa de Criadores. Então, assim, muita gente nova passou ali, os fotógrafos todos novinhos, a gente que investiu neles e que apostou e que deu espaço. Eu acho que mostra já tinha um pouco esse faro. Que o papel da revista também é esse, né? Um pouco de fomento e informação. E foi uma época que, assim, não tinha muito fotógrafos. Tinha o Gui, o Bob, o Paulo Weiner, stylist. Tinha um ou outro. Sei lá, 5. E a gente ficava nessa, sabe? Ali nos anos 2010, 2009, 2010, quando a Ellie foi reposicionada em 2009, isso ficou muito claro, porque todas as revistas ficaram iguais, porque eram os mesmos profissionais fazendo. E foi até legal porque a gente achou essa saída estratégica, porque a gente começou a experimentar mais. E coincidiu que essa geração que cresceu no digital... daí já estava na idade, né, de começar a trabalhar e começou a fazer coisas, experimentar mais e achar uma linguagem própria, porque até então era assim, cansei de estar em set de foto e fotógrafo falar, porque o Steven Meisel, porque o Avedon, não sei o que, ela sempre vinha essas referências. Então o fotógrafo brasileiro, com algumas exceções, tinha muito essa coisa de repetir essa imagem internacional, sabe? Sim. Isso é importante falar, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a revista de moda sempre fez e projetou, sabe? Então, não tinha, a gente não, até hoje, assim, quase, não tem ninguém pensando em moda com a cabeça de hoje, sim, né? De refletir a coisa do comportamento, de ser mais descentralizado. Então era isso, era a supermodel, o super fotógrafo que queria, com a roupa impecável, que queria fazer aquela imagem de moda totalmente plástica, mas que não tinha nada a dizer, né? Sim. E naquele momento ali, não tinha muito como fugir disso, todo mundo pensava assim, os fotógrafos eram assim, tinha pouca opção, não se arriscava muito. Quando a gente começou a fazer tudo isso, isso também, a gente teve um pouco esse olhar de pegar uma galera nova que foi surgindo, mas que tinha um trabalho bonito, sabe? O Gleason, um fotógrafo muito bacana, que a gente deu um puto espaço para ele, o menino tem um trabalho lindo, e dele, não é? Sim, tá tentando fazer a foto do Steven Meisel, sabe? E juntar com os mais antigos também, que sempre tiveram com a gente. Então, abraçar todo mundo, né? Isso é muito legal. E eu acho que a casa veio também um pouco com essa intenção. Mas você pensa em continuar, como é que é? E agora? Que ainda você saiu do varejo, talvez não queira uma revista, ou talvez Falei, não respondi essa pergunta ainda, né? Assim, revista impressa, eu acho, não sei, eu adoro, é muito legal, porque realmente, assim, eu não leio mais revista impressa, pra te falar a verdade, eu nunca compro, nem sei o que as ex-concorrentes estão fazendo, eu não vejo mais, e eu não acho igual a mim, eu acho que é todo mundo, porque se eu que sou dessa geração antiga, né, não vejo mais, não compro mais revista, imagina todo mundo, sim, né? Exato. Então, eu acho que a coisa do print, eu gosto dessas revistas até mais nichadas, que são mais pontuais, assim,
Mas é uma operação cara, entende? Eu não quero, eu não tô me sentindo tão disposta a botar energia numa coisa hoje também que não vai ser um negócio para mim. Eu também estou vivendo um momento muito interessante, eu acho, de reconexão comigo, assim, de dar esse tempo um pouco para olhar o mercado, porque não é que hoje está simples também voltar, né? Voltar para onde? Não tem certeza. Uma outra editora, não tem onde trabalhar fazendo o que eu fazia. Então, acho que é um momento de reinvenção também, de ver e de pensar como eu vou me reinventar, como eu quero voltar, sabe? Porque não é voltar para o mesmo lugar, entende? Nem tem me perguntavam lugar, muito, né? E quando deu todo aquele rolo da Donata, muita gente me marcou nas redes sociais perguntando e falando Suzana Navone, uma coisa assim. Mas assim, é isso que eu quero, voltar para esse lugar. Eu sei como é esse mercado. Hoje eu acho que eu quero outras coisas, sabe? Mas essa vontade que eu tive no início ali, que a Ellie fechou de fazer, não tem agora me chamado tanto, sabe? Eu às vezes penso que talvez um pouco para frente, criativamente, assim, se eu sentir essa pulsão de fazer isso, eu posso fazer, vou chamar as pessoas que eu gosto e tal. Eu nunca digo não farei nada, né? Mas eu acho que agora qualquer coisa que eu vá fazer vai ser mais digital mesmo. E tem um projeto de um documentário que eu quero fazer, que só tô precisando ter um pouco de vontade de trabalhar. Eu preguiçosa, eu também curtindo. Mas aí você tá exato, muito seu tempo off, trabalhando todo dia na minha vida, exato. sabe? E foi assim, sair desse lugar onde eu fiquei trabalhando, precisei de um tempo, sabe? Porque foi meio desgastante pra mim, assim, e aí bateu aquele luto da Ellie também, um pouco tardiamente, o luto que eu não tive ali no primeiro momento. Então eu precisei um pouquinho dar uma respirada, dar uma descansada, né? Cuidar da minha cabeça, estar com os meus filhos, sabe? Isso tem sido muito bom também, assim, viajar numa sexta-feira para o sítio, que eu tenho uma casinha nas Salves que eu vou sempre. Então, ter esse tempo livre, almoçar com um amigo. Ontem eu não fiz nada à tarde, foi tão bom, sabe? Eu nunca soube o que é isso. A minha vida inteira eu trabalhei todos os dias, sabe? E é uma coisa tá muito frenética, né? Também. E tá sendo legal, eu consigo responder as pessoas no WhatsApp com todo o tempo. Dar essa atenção para o outro tem sido muito legal, porque era uma coisa que eu não fazia, não respondia, às vezes não conseguia responder todos os meus e-mails, todas as mensagens. Então, se alguém me convida para um evento hoje, eu respondo. Olha que progresso. Então, assim, sei lá, tá sendo um momento pessoal muito bom, assim. Eu tô me sentindo um pouco tranquila. Às vezes eu fico meio ansiosa, pensando, nossa, mas eu também não posso demorar, preciso fazer alguma coisa, né? Eu faço coisas, eu dou palestra, uma palestra aqui, outra ali, uma consultoria aqui, outra lá. Né, da sociedade, a gente sempre quer saber, tipo, o que agora, né, a Suzana que ficou 18 anos lá vai fazer o quê? Mas é isso, né, acho que ela vai viver a vida dela, porque ela tá precisando, depois de ficar 18 anos no mercado, que é difícil, tem as suas crueldades, tem várias, como você falou. Foi super abrupto o fim, eu acho que também não foi essa construção, então acho que se permitir esse timing é muito valioso, né? Não, e é importante, assim, pra gente é importante olhar o mercado, sabe? Porque também, de novo, é isso. Eu não sou uma pessoa acomodada de querer fazer as coisas do jeito que sempre foi. Sim. Então, assim, eu fico pensando, o que eu vou fazer de diferente, sabe? Eu tenho isso essa coisinha dentro de mim que me provoca o tempo todo a querer fazer uma coisa diferente. E também sou virginiana, muito neurótica, que quer fazer tudo muito perfeito. Se é pra fazer, tem que ser o negócio incrível. Aí acaba não fazendo muito, pensando muito. Mas nesse meio tempo fiz um curso muito legal de empreendedorismo para mulheres, com a Denise Damiani na USP, que foi super legal. Foi um curso... essa coisa de encontro de mulheres assim, compartilhar experiências e visões e problemas. Foi potente, né? Foi muito legal. Então tenho vivido assim, sabe? E tô, obviamente, trabalhando em 2 projetos que
provavelmente vão vingar em breve, assim, Sim. vocês vão saber, mas eu não tô parada, não posso dizer que eu tô parada. Sim. Eu fico meio nessa crise, às vezes, de pensar, ai, por que eu não fiquei um sabático de verdade? Eu não fiz nenhuma coisa nem outra, sabe? Agora sim eu trabalhei tirar um sabático. Né? Porque ó, eu saí já no final de janeiro, né? Então eu não posso dizer nem que eu trabalhei direto e nem que eu fiz o sabático. Eu devia ter falado, agora eu vou falar não pra tudo que aparecer. Não, eu fiquei fazendo um pouco de tudo, sabe? Você poderia realmente ter sido. Mas já me sinto mais pronta, assim, pra voltar, já me sinto mais disposta, já voltei em eventos, sabe? Já tô mais animada, assim, pra voltar já com alguma coisa. Sim, eu acho que é isso, é importante fazer essa oxigenação, até porque é o que você falou, né, Suzana, o mercado não tá assim, que você é fácil, né, acho que quando a gente fala... a coisa como eu vivi ali, ela tá acabando, né, assim, como ela era, né, ela vai, sei lá, vai ser recriada, eu não sei, mas... É isso, não é que tem, mas já não tinha muito, né? Sim. Você me pergunta, eu fiquei na L 18 anos, mas eu ia pra onde? Tipo, só existia a Vogue, que era da carta, né? E eu não ia sair da Abril como empresa, né? Eu não sou uma pessoa de família rica nem nada que eu pudesse me dar o luxo, aquele emprego me sustentava. Então, assim, não dava para sair de uma empresa que tinha toda ali uma estrutura e não tinha mais nada, né? Tinha a Marie Claire, que não é exatamente uma revista de moda, né? Então eu sempre me interessou menos, e tinha, o que nem tinha bazar na época, e hoje tem também, mas essa operação também pequena, né? Então não tinha muito para onde ir, e hoje tem menos ainda, né? Exatamente. A gente, no outro podcast que a gente fez com a Vivian, ela falou um pouco isso, assim, dessa dificuldade, não tem grandes, às vezes talvez nem grandes expectativas, é uma coisa de se reinventar no... Você fez sozinho, né? Vai pra fora, eu não tenho filho, não é uma mudança tão simples, né? Tem marido, poderia talvez mesmo, mas não é uma mudança assim, pessoal, nessa altura da minha vida, que eu acho que eu vou fazer mais, sabe? Acho que é diferente quando você é novinho, né? E tem mais comprometido com algumas coisas. Então, eu não penso isso agora. Não é que eu não saiba exatamente o que vou fazer, mas eu acho que eu já estou trabalhando nisso e ainda só não está finalizado. Mas, assim, não sei se essa coisa de conteúdo puro, assim... Eu não tenho muita ilusão também. De que? Sim. Assim, eu não sei, admiro vocês que são bem empreendedores nesse sentido, eu acho muito legal. Eu tava com essa vontade lá atrás, hoje eu já não sei tanto, sabe? As pessoas esperam muito, sabe? Muita gente me escreve até hoje. Às vezes eu falo, não quero ser nostálgica da Ellie, mas eu só falei disso aqui, né? Mas... não tenho essa nostalgia no sentido negativo, não. É uma nostalgia boa. Mas as pessoas me perguntam todo dia, tem alguém me perguntando, que saudade. É engraçado, marcou muito. Marcou. E teve uma coisa até que marcou bastante, quando fechou também, que foi muito comovente, que você falou de ter sido uma comoção, porque eu me lembro de um depoimento de um menino, 2 depoimentos, aliás, que foram muito... Foi muito bonito ler tudo aquilo, sabe? Porque uma menina me escreveu falando que se curou de uma anorexia através da Ellie. Quer dizer, uma revista de moda, ela causa anorexia, ela não cura uma pessoa de anorexia. Então isso foi muito potente, sabe? E uma outra é que a Ellie, a revista do espelho, era usada numa clínica onde ela estava se tratando de uma depressão. Essa revista era usada lá. Olha que legal, né? Então, assim, é uma história linda, muito bem sucedida, né? Quando ela chega nesse lugar, com né? certeza. E aí também é isso. Para fazer alguma coisa hoje que seja menos que isso, eu não quero. Não quero. Agora a moda, isso é uma coisa que eu queria falar, que é um lugar onde está tudo errado, né? É um ambiente tóxico, assim, tudo de ruim que pode ser causado a uma pessoa, a moda é capaz de causar, né, se a gente pensar.
E ao mesmo tempo tem aí um potencial de transformação enorme. De ser exatamente o Mas oposto, basta né? querer, né? Tem que querer transformar, né? É uma indústria que poderia fazer muito pelas pessoas, né? Sim. Mas ela ainda não entendeu, não acordou, né? Que dá para fazer e sem perder, né? Que só vai ganhar. Então, se a gente pensar a moda com a questão da saúde mental, é seríssimo. A moda com a coisa da gordofobia, com a coisa racial, tem muita coisa ruim na moda hoje. Mas eu vejo isso como uma super oportunidade. Sim, se tá ruim é porque pode mudar, sabe? Mas ainda tem essa dificuldade, né, de ser feito de forma verdadeira, profunda, né? Ainda tem uma resistência muito grande, né? E uma reprodução de um padrão aí muito nocivo. Sim. Né? Eu acho que é muito isso, assim, que foi o que a Nath falou no outro, é isso. A gente vai reproduzindo porque mentalmente aquilo que a gente aprendeu e você vai reproduzindo, até porque o outro é um pouco desconhecido, então também você não aposta muito e aí você vai fazendo daquele jeito, né? Mas... Pô, foi uma aula de... foi uma aula de história, acho que da moda brasileira em vários sentidos. Acho que também trouxe a importância da comunicação, que eu acho que é isso, sabe, Suzana? Eu vejo que as pessoas não têm noção do papel da comunicação de fato, né? De a função social da comunicação e como ela pode sim e estava assim presente numa revista. E como eu acho que mais que a revista em si, acho que, óbvio, né? Eu falei muito da minha experiência na Elle, mas eu acho que mais que a revista em si, fica aí essa potência que a moda tem de ser um grande meio de comunicação hoje. Sim. Né? E aí o que você vai comunicar com ela é que é o segredo, né? Assim, é o que precisa ser olhado de outra forma, né? Repensado. Mas ela é uma forma de comunicação muito potente, talvez uma das mais potentes aí junto com a música, né? Então acho que ter essa vontade, né, de mudar as coisas, a moda pode ser um bom terreno para isso. Eu acho que fechamos com essa frase que vamos ecoar sempre, é um ótimo terreno, quanto mais desafios, mais possibilidades, né? Quanto mais problemas, mais soluções. Com verdade. Né? Com amor ao próximo. Com amor ao próximo. De verdade, né? Bom, agradeço demais. Vou deixar quem quiser fazer perguntas, a Suzana tá no Instagram, Suzana Barbosa. Agora ela tá com tempo de responder. Mas tô com tempo, eu brinco com o Alexandre Rescovitch, já viu que ele faz um negócio tô com tempo? Eu falo, quero gravar um episódio do Tô com tempo. Mas também não abusem. Não posso responder tese de mestrado. Eles fazem umas perguntas de mestrado. Rola bastante. Ou 15 perguntas. Eu respondo tudo, eu gosto de conversar. Ou deixem suas dúvidas nos comentários, que depois a gente dá um toque na Suzana também. Quem não acompanha, acompanhe a trajetória, porque com certeza tem muita coisa aí ainda por acontecer. E um documentário seria maravilhoso. Como é que era? Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Nojenta. Suzana, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo, adorei. E até o próximo Backstage.